Deixa eu te explicar por que o rei Herodes, um romano, era rei da Judéia na época que Jesus nasceu. Vem cá que eu vou te contar essa história rapidão. Vou começar lá por Adão e Eva, 4.000 anos antes de Cristo. Se nós estamos em 2.000 anos pós-Cristo, essa história então começou há 6.000 anos atrás, né? Depois teve o dilúvio, a Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas, o chamado de Abrão. Abrão teve o filho Isaac, também teve Ismael. Isaac teve o filho Jacó, também Esaú. Jacó teve seu nome trocado para Israel, teve os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Um dos filhos foi José do Egito. E também o Judá, que é da linhagem, Jesus é da tribo do Judá, o filho de teve Judá como seu ancestral. Época de Êxodo, entrada de Canaã, junto com Moisés. Época de Juízes, Samuel foi o último juiz. Depois, Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei, queria imitar os povos pagãos, então também queria um rei. Então Saul foi o primeiro, o segundo rei foi Davi. Depois teve Salomão, que construiu o primeiro templo, Levou 7 anos para ser construído o templo de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos, Depois houve a divisão do reino, Então as 12 tribos de Judá, 10 ficaram para cima no reino do norte, 10 para baixo. Para cima e para baixo para quê? Por quê, Porque mais ou menos assim Israel, Então foi dividido a parte de cima, ficou capital Samaria, a parte de baixo Judá, capital era Jerusalém. Nessa época aqui, houve quase 200 anos depois da divisão, a Síria destruiu Israel. Então olha só, a Síria que está aqui veio e destruiu Israel, que era a parte de cima. Então tinha Israel e Judá, Então o reino de Judá, que era a parte de baixo, se manteve, que eram 2 tribos no reino de Judá. Depois de mais ou menos 300 e tantos anos dessa divisão, Jerusalém foi invadida 3 vezes pela Babilônia. Por quê? Deus mandava os profetas como Jeremias, Ezequiel, Daniel também falar sobre a idolatria do povo de Jerusalém, e o povo não escutava. Então, Deus usou Nabucodonosor como seu juízo. E Nabucodonosor fez uma primeira investida contra Jerusalém. Nesse tempo, ele levou Daniel do livro de Daniel, e outros jovens da nobreza foram levados para Babilônia. Depois de 8 anos, houve a segunda invasão à Babilônia, e aí também provocado por Nabucodonosor. Depois ele levou então Ezequiel na segunda, também levou os reis, levou o exército, levou artesãos nessa segunda investida. 11 anos depois da primeira houve a segunda, e depois o povo continuava idólatra, quer dizer, nada mudava. Na verdade, eles foram pior, Jeremias, que é o profeta chorão que a gente fala, ele chorava porque Deus falava com ele e dizia que ia exterminar o povo, que o povo era extremamente idólatra, era um povo que não era submisso à lei de Deus. Então ele era chorão porque ele chorava de dor de saber que ia acontecer, porque ele sabia o que ia acontecer, que era a destruição da Babilônia. Então olha só, na terceira investida de Nabucodonosor na Babilônia, ele destruiu completamente a Babilônia. Olha só, a Babilônia, onde hoje tem o Iraque, essa distância aqui dá mais ou menos 800 quilômetros em linha reta. Eles faziam uma curva porque tem o deserto árabe aqui. Então dava mais ou menos de 1.400 a 1.600 quilômetros para eles fazerem esse caminho. Andando mais ou menos de 3 a 4 meses. Então foi 3, 4 meses para ir, voltava com o povo, ia de novo, voltava com o povo, o povo exilado vinha para cá. O exílio da Babilônia, o povo vinha para cá. E depois, desse tempo, na terceira vez, eles destruíram toda a Jerusalém. Vamos ver onde é que está isso aqui. Aqui. Destruiu Jerusalém. Mais ou menos 50 anos depois, olha aqui, 50 anos depois, o que aconteceu? Vamos voltar no mapa. Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia. Diferente da Babilônia, Ciro não destruiu a cidade, manteve ela, só tirou a liderança da Babilônia. Nessa época que Ciro invade, Daniel, que foi na primeira investida aqui de Nabucodonosor, ainda estava na Babilônia. Daniel devia ter uns 80 anos. Daniel continuou como conselheiro de Ciro. E aí não está na Bíblia, mas alguns historiadores falam que Daniel
provavelmente deve ter falado, ó, vamos reconstruir Jerusalém. Então, um ano depois da Pérsia, né, invadir aqui com Ciro o Grande a Babilônia, Ciro determinou que voltassem a Jerusalém para começar a reconstrução. Ó, vamos ver onde é que está aqui. Ó, Ciro autoriza o retorno dos judeus. Esdras voltou, e quem começou esse retorno? Zorobabel, que é da linhagem de Davi. A gente viu ontem, né? Ontem não, na leitura de Mateus 1, a gente viu Zorobabel tá na linhagem, na linhagem de Jesus, ali na genealogia de Jesus, né? Vamos descer aqui no meu quadro. Olha só, aí houve a reconstrução do segundo templo, né? Que foi feito por Ageu, profeta Ageu, né? Na verdade, na época do profeta Ageu. Depois Esdras veio para retornar com a lei, e Neemias, que era o copeiro, né? Veio também. Neemias nunca morou em Jerusalém, mas ele tinha, né? Ele era judeu, mas nunca chegou a morar lá. E ele voltou para a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? E a identidade do povo, muito legal isso aqui. E depois, o último livro, né? 430 anos antes de Cristo, Malaquias, né? Depois houve um período de 400 anos. Esse período é entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, Antigo e Novo Testamento, nesse período, olha só, teve a invasão de Jerusalém pelo domínio grego, por Alexandre o Grande. Depois teve uma outra invasão aqui. Antíoco Epifânio foi um homem muito mau, profanava o templo, sacrificou o porco no altar, né? Depois, os macadeus liberaram Jerusalém, purificaram o povo, e depois a Roma conquista Jerusalém. Por isso que Herodes o Grande era o rei da Judéia quando Jesus nasceu. Olha aí, ó, agora tu já sabe.